Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas sombras do poder. Vamos explorar um guia que, olha, por séculos foi a arma secreta de líderes, de estrategistas. Juntos a gente vai descobrir aqueles princípios, às vezes meio desconfortáveis, que de fato governam a subida até o topo. E para começar, fica essa pergunta no ar. O que é que significa, de verdade, dominar a arte do poder? Não é sobre força bruta, sabe? Ou aquela autoridade óbvia. A gente está falando de uma dança muito mais sutil, muito mais complexa. Essa citação aqui já joga a gente direto no olho do furacão. Pensa num tabuleiro de xadrez, só que cada peça tem uma agenda secreta, e a única coisa que vale alguma coisa é a tal da habilidade política. É nesse mundo que a gente vai entrar agora. Certo? Então vamos dar uma olhada nesse cenário. Nesse palco onde essas regras, digamos, impiedosas se aplicam. E olha, não se engane, a gente não está falando daquelas cortes reais antigas, cheias de poeira. A ideia aqui se aplica a qualquer lugar onde existe poder. Qualquer um mesmo. Essa corte moderna, ela pode ser um escritório, um círculo social, até a política, claro. E nesses lugares, ser direto, ser agressivo, é como tentar fazer uma cirurgia com um martelo. Não funciona. A verdadeira maestria, o domínio da coisa, vem da sutileza, da estratégia e de entender muito bem como as pessoas funcionam. E quem é o mestre desse jogo de sombras, então? Bom, vamos conhecer o arquétipo, a figura que personifica esse domínio do poder. O cortesão perfeito. O que é fascinante nessa definição é como ela vira de cabeça para baixo tudo que a gente costuma pensar sobre poder. Pensa bem, não é sobre dominar, mas sobre ceder. Não é sobre ser direto, mas sobre ser um mestre da dissimulação. É um jeito de chegar ao poder que cresce nas sombras. Então, qual é o segredo dessa figura? É todo um conjunto de habilidades que o transforma num verdadeiro mestre da psicologia. Cada ação, sabe, desde a adulação super calculada até a gentileza estratégica, tudo é uma ferramenta para um único objetivo: consolidar o poder sem ninguém nem perceber o que está acontecendo. Agora, vamos nos aprofundar na arma principal do cortesão, a arte da dissimulação. É como usar uma máscara de pessoa super agradável para esconder as verdadeiras intenções. É um teatro constante, onde o roteiro é sempre o poder. E aqui a gente vê essa dualidade, né? A essência do cortesão. Por fora, na superfície, é tudo agradável, submisso. Mas por baixo, cada ato é um movimento calculado naquele tabuleiro de xadrez do poder. A adulação não é sincera, é uma ferramenta. Ceder não é sinal de fraqueza, é um passo estratégico para avançar mais na frente. No fim das contas, é um jogo de percepção. O sucesso não depende do que a pessoa faz, mas do que os outros pensam que ela faz. A ambição de verdade tem que ficar ali, guardada a 7 chaves, completamente invisível. Ok, vamos sair um pouco da estratégia geral e entrar numa tática bem específica, bem prática. Como usar o elogio como se fosse uma arma. E isso pode parecer o contrário do que a gente espera, né? O senso comum talvez diga pra gente encher os superiores de elogios. Mas a arte do poder, nesse caso, sugere exatamente o oposto. Mas por que essa economia toda no elogio? Primeiro, porque se o elogio é constante, as palavras perdem o valor, vira só um barulho de fundo. E, mais importante ainda, os colegas ao redor começam a ver aquilo como pura bajulação e a desconfiar dos motivos. E criar adversários de graça nunca é uma boa ideia, né? Então, como se faz isso do jeito certo? Primeiro, a frugalidade, fazer cada elogio ser um evento. Segundo, e aqui está a chave, o elogio indireto. Em vez de falar, nossa, que ideia genial, que tal algo como, eu jamais teria chegado nessa solução sem aquela orientação inicial que foi dada. Percebe a diferença? A própria contribuição é sutilmente diminuída para engrandecer a do outro. É sutil, é eficaz e é muito mais poderoso porque faz o outro se sentir o verdadeiro herói da história. E qual é o legado? O que fica desses princípios todos? Por que eles ainda fazem tanto sentido hoje em dia? E aqui está a promessa final. Para quem domina a arte do cortesão, o caminho para o topo, ele se abre. Ao jogar o jogo de um jeito mais inteligente, mais sutil, mais estratégico, as barreiras que existem normalmente simplesmente desaparecem. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Será que essas regras, criadas em cortes reais séculos atrás, ainda ditam quem sobe e quem cai hoje nos escritórios, nos governos, nos nossos círculos sociais? Se a gente parar para olhar ao redor, a natureza do poder mudou tanto assim?
A resposta talvez revele mais sobre o nosso mundo e sobre nós mesmos do que a gente imagina.